Ragadirogan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Moharatidan Jaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Hridaya Sutrasthana, capítulo 1, entrando ou terminando o shloka número 21. Então, finalmente, vamos resolver o mistério sobre os doshas da mente. Ele diz o seguinte: Rajastamascha manaso dvaucha dosha vudahrutal. Desculpa aqui o cenário, eu tô de férias, então tô aqui de férias na Califórnia, tô num hotel em Santa Mônica, inclusive o hotel famoso daquela música do Hotel California é aqui. Welcome to the Hotel California. É aqui esse hotel, então vindo para vocês diretamente do Hotel California aqui nas minhas férias, abrindo essa sessão das minhas férias só para vocês, meus queridos nerds ayurvédicos, sedentos de conhecimento dos samhitas. Então eu vim aqui gravar esse vídeo nesse cenário meio improvisado aqui para não deixar vocês na mão nesse início de 2018. Falando nisso, feliz ano novo para todos. Espero que todos tenham passado um excelente virada de ano, final de ano. O ano está aí começando e vamos trabalhar então. Vamos palavra por palavra. Rajaha, tamaha, cha, manasaha, dvau, doshau, cha, udahurtau. Então, Rajaha, Tamaha, o conceito de Raja, Rajaha aqui é o nome, o pada, mas a palavra original é Rajas. E assim como Tamaha, a palavra original é Tamas. Então, Rajas e Tamas são dois conceitos. Se você olhar no dicionário, por exemplo, a palavra Rajas, ela é uma lista de possibilidades, de sinônimos. Nesse contexto aqui, a gente entende a palavra Rajas e Tamas dentro do conceito dos gunas, dos gunas de criação do universo. Então, Rajas aqui tem um conceito como uma ideia de atividade, uma ideia de luz, de iluminação. E Tamas tem a ideia de escuridão, de ausência de movimento. Então você vê como eles são dois opostos. O Rajas seria o ativo, a luz, o movimento, e o Tamas seria a escuridão, a ausência de movimento. Espero que vocês entendam essa dualidade que está expressa dentro desses dois conceitos. É óbvio que se você for olhar no dicionário ou no Amaracosha, você vai encontrar muitos outros significados para essas duas palavras e então em contextos diferentes as palavras assumem significados diferentes. Essa é uma das grandes lições, eu acho, desse shloka, que para vocês que são estudantes, agora que já estão se aprofundando nesse conhecimento, entendam que as palavras elas recebem significado de acordo com o contexto e, dependendo de onde você está utilizando essas palavras, elas vão carregar, então, conotações diferentes. Muitas vezes, quando as pessoas estão começando a estudar uma língua estrangeira, e no caso o nosso instrumento, a nossa ferramenta que é o sânscrito, a gente fica muito rigoroso, né? Então a pessoa vai falar, não, mas você disse que dosha significa isso. Então dosha só pode significar isso. E aí eu estou dizendo, calma aí, mas nesse contexto aqui ela assume um outro significado e as pessoas ficam incomodadas com esse tipo de flexibilidade. Isso acontece muitas vezes por causa da nossa insegurança em relação à ferramenta, mas em relação à nossa mãe, nossa língua materna, por exemplo, o português, a gente faz isso o tempo inteiro e a gente nem percebe direito. Então, mesmo dentro do Brasil, os diversos sotaques que a gente tem do português, como você vai no Rio de Janeiro, por exemplo, antigamente as pessoas usavam a palavra sinistro para se referir a uma coisa muito boa. Então, essa pessoa ganhou o jogo de futebol, ele é sinistro, ele é muito bom jogador. E se eu falasse isso pro meu pai, de repente, ele pensaria, não, mas sinistro é uma coisa ruim, negativa, é como um castelo de horror, é sinistro.
Então a gente assume uma certa plasticidade também nas palavras, e as palavras variam em significado no tempo, mas muitas vezes quando a gente estuda uma língua estrangeira, a gente não se permite essa mesma plasticidade. Nesse Sloka, eu vou exigir de vocês um pouco essa abertura mental. Por quê? Porque ele está me dizendo aqui, ele está dizendo pra gente que Rajaha e Tamaha são Cha, Manasaha, Manas, então a mente, Dwal, Dvitiya Vibhakti, quer dizer, esse é um Vibhakti, é uma estrutura gramatical que se refere a dois. Então, como ele está falando Rajas e Tamas são dois elementos, o número 2, Dvi, ele fica Dwal. Então, se vocês se debruçarem mais sobre gramática do sânscrito, vocês vão ver no sânscrito não é só singular e plural, é singular, dual e plural. Isso é muito relevante e pode parecer um preciosismo da minha parte, mas isso é absolutamente relevante porque muitas vezes no texto a gente vai usar o Dvitiya Vibhakti, essa Vibhakti, essa estrutura gramatical que indica dualidade, e isso vai trazer informações para a gente. Dando um exemplo que foge um pouco do nosso contexto aqui, só para a gente falar um pouco de gramática, por exemplo, muitas vezes ele fala, quando ele está se referindo à alimentação humana, o Sushruta Samhita e o Ashtanga Hridaya, que são muito claros nisso, eles usam o Dvitiya Vibhakti. Porque o ser humano, de acordo com os Samhitas, deveria se alimentar 2 vezes por dia. Então, muitas vezes ele vai falar assim, em português a gente fala nas refeições, só que em sânscrito você pode falar na refeição, nas refeições e nas 2 refeições. Então, quando você usa essa estrutura, do Dvitiya Vibhakti, você está querendo dizer nas 2 refeições. Então, isso deixa bem claro que o ser humano deveria comer 2 refeições. Então você vê, a gramática, o sânscrito, ele dá informações pra gente que não estão explícitas. Ele não está dizendo o ser humano tem que comer 2 refeições. O Sushruta até é explícito com isso no Tarstana, mas o fato é que ao longo dos Samhitas a gente vê vários exemplos. Por exemplo, o ser humano deveria escovar os dentes 2 vezes por dia. Então, quando a gente entrar lá no 2º capítulo, a gente vai falar de Dinacharya, a gente vai ver que muitas vezes a referência à escovação, à higiene bucal, leva esse mesmo sufixo gramatical. Então, ele está querendo dizer que nas 2 vezes que você escovar os dentes, ou seja, são 2 vezes. Porque são 2 refeições. Então, só dando uma ideia aqui para vocês, aproveitando esse dual aqui, porque a gente vai ver dual, doshavudar rutal. Então, dual rutal eles estão combinando, eles estão concordando. E eles estão se referindo a quem? Eles estão se referindo a Rajas e Tamas, os 2 doshas da mente. Isso aqui é muito relevante porque nesse Sloka tem milhões de informações. É um Sloka muito pequenininho, é meio Sloka, mas ele inclui uma quantidade absoluta de informações aqui muito interessante. Por isso que esse vídeo talvez fique um pouquinho mais longo. Então, primeira coisa que só pela gramática do sânscrito a gente já sabe. Os doshas da mente são 2. Então, dosha, udahrutal. Udahruta significa isso é dito, isso é conhecido, isso é falado. Então, nós sabemos, ele está falando mais ou menos assim, traduzindo livremente, nós sabemos que os doshas da mente são 2, Rajas e Tamas. Essa é a tradução mais simples que eu posso fazer, mais direta. Então, não são 3 doshas da mente, não são 6 doshas da mente, não são 20 doshas da mente, não é 1 dosha da mente, são 2. E aí, para vocês que estudam Vedanta, por exemplo, entra na hora uma dúvida. Pô, Matheus, eu já ouvi falar desse negócio de Raja e Tama. E Rajas e Tamas são os gunas do universo, da criação. Se você já leu o Bhagavad Gita, por exemplo, você tem lá os 3 gunas, a teoria do Triguna. E tá faltando um personagem aqui, não tá? Então, os 3 gunas da teoria do Bhagavad Gita, do Vedanta, é Rajas, Tamas e Sattva. Sattva, Rajas e Tamas são os 3 gunas da criação. Percebe como aqui ele está usando essas palavras, Rajas e Tamas, aproveitando um pouco o significado que elas têm lá do Vedanta, que a gente já sabe, um estudioso do Ayurveda, ele conhece filosofia, Vedanta e assim por diante. Então, a gente sabe mais ou menos o significado, o contexto da utilização da palavra Rajas e Tamas, e a gente sabe que está faltando Sattva aqui.
E a pergunta que a maioria das pessoas me faria logo de cara é: cadê o sattva? Percebe como ele está usando esse guna, o sattva, o rajas e o tamas, mas ele está chamando eles de dosha. Então, quando ele usa a palavra dosha, lembra lá atrás, quando a gente começou o estudo dos doshas, e lembra o que significa dosha. E eu falei para vocês, dushanti iti dosha. Dosha é aquele que gera problema. Dosha é aquele que gera confusão, que gera doença. Se dosha é aquele que gera confusão e que gera doença, na mente tem duas tendências que geram confusão e que geram doença. Essas duas tendências são rajas e tamas. Sattva é sim um guna da mente, é uma propriedade, percebe que eu uso a palavra guna e não a palavra dosha. Então sattva não é considerado um dosha da mente. Sattva, de acordo com o Ashtanga Hridaya, de acordo com o Vagbhata, ele não é um dosha da mente, mas rajas e tamas são. Rajas e tamas são gunas, ou seja, são propriedades da mente. Então temos 3 gunas na mente, sattva, rajas e tamas. Entre esses 3, 2 são doshas, 2 geram problema. E os 2 que geram problema são rajas e tamas. Eles geram problemas de uma variedade de formas, mas basicamente rajas é aquele dosha da mente que gera movimento, que gera atividade. E tamas é o dosha da mente que gera inatividade, que gera passividade. Então, toda vez que a gente olhar para a mente com essa ideia de dualidade, a mente enquanto ativa ou a mente enquanto passiva, e todos os desdobramentos dessa dinâmica, você vai ver aí a atuação desses 2 doshas. Percebe como aqui ele complementa o shloka anterior e também os outros shlokas quando a gente falou de derasya doshas, né, dos doshas do corpo, para deixar bem claro. Então agora a gente fechou essa primeira pincelada na fisiologia básica do corpo. Doshas são 5. 3 são derasya, pertencem ao corpo, vata, pitta e kapha, e 2 são os doshas da mente, rajas e tamas. Essa é a maneira que o Vagbhata, que o Ashtanga Hridaya, compreende a fisiologia humana de uma forma mais básica. Sattva é sim um elemento da mente, uma característica da mente, um guna da mente. Assim como rajas e tamas também são gunas da mente. Só que esses gunas, muitas vezes, eles assumem uma função e nessa função eles geram problemas, geram desequilíbrio. Quando uma tendência do corpo fisiológica gera desequilíbrio, a gente aplica o nome de dosha. Lembra que a gente começou esse vídeo falando sobre essa questão dos conceitos e da utilização das palavras em diversos contextos. Então, é mais ou menos isso que vocês precisam entender aqui. A gente vai usar ao longo do Samhita a palavra pitta, a palavra vata, a palavra kapha em muitos contextos diferentes. Se você, por uma questão de insegurança linguística, talvez consolidar esses conceitos e só aceitar uma definição deles, você vai ter a sua habilidade de compreender o Samhita limitada. Se você conseguir perceber como essas palavras assumem características diferentes ao longo do Samhita e dependendo do que ele está tratando, dependendo do contexto, elas vão nos dar valores diferentes, significados diferentes, você consegue entender o Samhita numa profundidade muito, muito mais interessante. Então, é a mesma coisa que, por exemplo, você, imagina que você é um médico e quando você está no hospital, você é o doutor. Então, eu estou no hospital, eu sou o doutor Mateus, por exemplo. Quando eu chego na minha casa e eu encontro a minha esposa, eu não sou o doutor Mateus. Eu sou o Benzinho, o docinho de coco, o bitoco, o apelido carinhoso que a minha esposa quiser me dar. Quando eu estou lidando com os meus filhos, eu já não sou nem o doutor, nem sou o docinho de coco, eu já sou o pai. Então percebe como a gente também entende que em contextos diferentes, a gente assume papéis diferentes e recebe designações diferentes. Da mesma forma, são esses conceitos do sânscrito. Então fiquem sempre atentos, a gente está aqui fechando o shloka número 21, vocês já são nerds ayurvédicos, vocês já têm o crachazinho de que chegaram até aqui, né, pelo menos. E vocês têm que perceber isso ao longo do Samhita, como as palavras assumem, dependendo do contexto, qualidades e valores diferentes.
Fica aí a lição do Sloka de hoje. A gente se vê na próxima quarta-feira. Eu vou gravar mais, talvez, uns 2 vídeos nessa mesma posição. Então vocês vão me ver aqui no Hotel California mais uns 2 vídeos, mais umas 2 quartas-feiras. A gente se encontra na próxima quarta-feira para falar um pouquinho sobre o paciente e a doença. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.